ter equilíbrio para usá-lo nesse momento. Você não vai acreditar. Ele resolveu atualizar o Team Link agora. Eu não acredito, gente. Estava gravando, mas paciência, né? Mas o que vocês estavam falando? Quero saber. Vocês não estavam conversando ou vocês estavam conversando comigo? De morte, estamos falando de morte. Então tá, vamos lá, voltando, né? Aquilo que, mais uma vez, aquilo que coloco para vocês. Da morte desse livro, né? Que tem ação e reação, expiação coletiva, né? A mesma morte, desencarnes diferentes. Por isso que eu quis citar isso aqui. Aí ele diz assim: vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira tanto quanto meus atos mínimos desfilavam absolutamente preciso ante meus olhos aflitos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico misteriosa, inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Isso muitas vezes acontece. Muitos espíritos relatam isso, que quando eles estão nesse momento, né, do desencarne, passa como se fosse todo um filme da vida da pessoa, muito rapidamente. Aí eu já tentei até às vezes imaginar, falei, mas como é que pode passar assim? De repente começa a lembrar coisa da infância, da juventude, não sei o quê, tão rápido. Porque a gente fica tentando medir tempo, né? Não tem como, né? E é isso que ele está falando. Transformar, voltando, né? O que ele fala. Transformara-se meu pensamento num filme cinematográfico misteriosa e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador, assombrado, que era eu mesmo. Rosângela? Fala, Vera. É que você falou dessa coisa do desenrolar, é tudo tão rápido. A gente tira quando a gente cochila, né? Quando a gente cochila, a gente percebe a diferença de tempo fora do corpo, né? Às vezes você cochila 15 minutos e tem um sonho longo. Aí pensa, nossa, não é? É porque não tem não é igual. É verdade. É isso mesmo, né? E ele continua. No trabalho comparativo a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que até aquele momento havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante, o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Gente, eu acho isso aqui, nossa. Ele está dizendo que ele vê a vida dele. E aí eu pergunto, será que a gente está preparado realmente para nós já tomarmos ciência dessa nossa vida? Né? Eu acho que nesse desencarne, de repente, vem aquela água como um roldão todo, tudo que você tinha que fazer, tudo que você precisava fazer e você não fez, o que você não tinha que fazer, você fez. E aí? Né? Como é que fica isso? Né? Deve ser, como ele coloca aqui, né? Que as águas se transportavam comigo de uma região para outra. Via-me no fundo cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, A Crise da Morte. Excelente. São os autores
antigos que precisamos resgatar, porque o Ernesto Bozano, né, e tantos outros, o Conan Doyle, Gabriel Delany, são aqueles espíritos, o próprio espírito de Alberto de Rochas, são aqueles do começo do século passado que começavam a estudar a doutrina espírita. Ele diz assim: não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano, como eu disse, A Crise da Morte, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Aquilo que eu falei, olha só, cada desencarne é um desencarne. E ele diz assim: minha filha, e tem a semana que vem eu vou trazer uma foto e vou mostrar para vocês da filha dele que desencarnou, a primogênita, e a esposa dele fica muito, muito entristecida, e eles vão até o Pará, onde tem uma médium de efeitos físicos, Ana Prado. E a filha dele, na terceira materialização, ela se materializa de tal forma que ela é fotografada. É muito interessante. A semana que vem eu trago para vocês verem. Fotografada. E quem quiser ver também no Google, alguma coisa, a filha, Raquel, filha de Frederico Figner. Ele diz assim: observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Quando ele percebeu que ele estava, o que podemos dizer, no fundo, no mais profundo, ele diz aqui, né, no fundo, cercado de minhas próprias criações, ele diz que sente-se sozinho e amedrontado. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais obedeceram. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação escapava-me. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago, a debater-se em substância desconhecida sob extenso nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu a salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustaram as perturbações, pararam as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia o íntimo. Ansiava-me por libertar-me. Chorava, conturbado, jungido ao corpo, desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou-me terno aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor, mas não pude erguê-la. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil de responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação. E entreguei-me confiado aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Gente, essa parte eu acho fenomenal. E ele diz ali, ele suava. Olha, aí a gente fala assim, mas o perispírito sua, né? Como é que ele não estava mais no corpo, né?
E como ele coloca aqui, ele diz assim, eu chorava, né? Sentia aflição asfixiante em meio de um suor copioso. E mais interessante ainda, vem a pergunta, mas ele não foi o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele foi receitista, ele foi consultor, ele foi doutrinador nas reuniões mediúnicas. Vejam só como é interessante toda essa caminhada, né? Aí, por isso que é importante, o que é? Esse livro é muito importante para nós, né? Que com isso a gente começa a trabalhar a nossa própria espiritualidade. Então, começa a trabalhar e começamos a pensar o seguinte: olha, você não é daqui, nós somos do lado de lá, nós vamos partir. Como é que está a nossa bolsa? Como é que está a nossa malinha? Né? Como é que está a nossa bagagem? O que eu estou carregando? Né? Porque não adianta eu chegar e falar assim, entrar lá, chegar e falar, ó, eu tenho a minha carteirinha aqui do CEAS. Não vai resolver. Mas é meu cartão benefício. Não vai resolver. Né? Então, eu penso que este livro, para todos nós, é algo muito, assim, muito importante, né? Para nós vermos como muitas vezes, talvez eu fale assim um pouquinho forte, como muitas vezes a gente dá trabalho a essa espiritualidade, né, gente? Eita! Eles falam com a gente, mas a gente vira e mexe, a gente tá de novo pisando, como se diz, desculpa o termo, enfiando o pé na jaca, né? Então, nosso horário está chegando e eu quero, quer dizer, chegou, mas eu quero pedir, quem quiser colocar, né, fazer suas colocações sobre o que nós lemos, né, e refletirmos, porque é uma reflexão. Eu até oriento, leiam de novo esse capítulo. Tenho certeza que tem alguma coisa que vai passar e que a semana que vem alguém vai falar para mim, Rosângela, tinha uma coisa assim, e nós não vimos. Porque sempre acontece, né? Sempre tem. Quem gostaria de falar? A fazer as considerações finais. Vamos lá? Quem desejar, liga o microfone, faz as suas considerações finais, né? Já estamos chegando na nossa hora. Vocês estão me ouvindo? Ou estão chocados com a história? Tereza, eu ligo o microfone, Tereza. É só para dizer o seguinte, é a nossa cartilha. Ou vamos estudar ou vamos decorar. Isso não depende de nós. É isso aí, né? É isso aí, Eliane. Então, esse é o caminho, a cartilha, é a nossa cartilha. Eu voltei a nossa cartilha. Então, a gente decora, achando que vai lembrar, ou a gente aprende. Verdade. Né? Na escola nós já estamos reprovados. Né? Sirlei, quer falar? É verdade. É verdade. Você falou uma coisa assim, foi um exemplo muito simples e absolutamente profundo, porque existe uma diferença enorme entre a massificação do saber e a interiorização desse saber. Porque, realmente, a vida não é uma decoreba. A vida se constrói todo dia e ela todo dia é modificada. Então, a gente tem que ter essa preocupação de falar assim, eu sei que para desencarnar, eu tenho que passar dessa forma, eu tenho que fazer isso, mas eu sinto isso. É constante mesmo essa preocupação para a gente de interiorizar o nosso saber. Ele se dizia uma caridade com justeza. E essa justeza incomodou ele depois, porque ele deixou o sentimento dele de lado para ser enérgico, porque ele sabia muito, ele foi disciplinado. E a gente, às vezes, tem que
ser mais maleável, né? Verdade. Esse exemplo foi ótimo, adorei. Delicado, simples e absolutamente profundo. Mais É alguém? isso aí. Liga o microfone se alguém quiser fazer alguma consideração final. Verinha Travassos, tem alguma consideração a fazer? Eu acho que o principal foi colocado. Né? A gente acha que morreu, acabou, né? Desencarnou. E a gente, quando estuda, a gente vê que não é assim. O desencarne é um processo, e que é um processo muito complexo, muito difícil, muito doloroso. Não é uma coisa assim rápida que chegou a... Não. E a gente percebe que a importância, nós estávamos falando isso, nós estamos conversando sobre a importância, sim, do conhecimento, mas também da fé, né? Porque é nessa hora que você pede ajuda, você faz a oração, você recebe ali a ajuda da espiritualidade. E a gente sente também que a postura de humildade é muito importante para a superação dos obstáculos que a pessoa encontra nesse momento. E ele tinha dificuldade com a humildade, né? Exatamente. É uma coisa que ele teve que trabalhar. Teve que trabalhar. Ele foi trabalhando. Você vê naquilo mudando, ele foi vendo como ele foi, como poderia ter sido, se aquilo foi bom, se não foi. Ele foi ali se questionando. Ele foi se questionando. E foi em muitos momentos difíceis que ele sentia que ele precisava de pedir ajuda, né? Ele começava a trabalhar com a humildade dele. E essa libertação final aqui é muito importante também, quando ele fala que é um momento de felicidade. Né? É uma coisa que a gente não consegue nem... É um momento de felicidade que ele se surpreende, que ele chega para ele num mundo novo, né? E diante de uma filha que estava desencarnada. Né? Então, foi um momento de felicidade para ele isso, esse reencontro e com aquilo que ele tinha estudado, com aquilo que, né, isso foi muito importante para ele. Quando ele, no início, ele já queria encontrar com o seu amigo e dizer que a vida continua, isso e aquilo, mas agora é que ele está começando a perceber melhor o que é essa volta, o que é esse mundo novo, né? Esse reencontro. Ele estava se achando, né, Verinha? Estava se achando. Nós estamos assim. Tá tudo resolvido. Só que a situação não era bem essa, né? Agora, vamos passar todos por isso, como você disse, talvez um de uma maneira, outro de outra. Isso, verdade. Mais espiritualizado, mais moralizado, consiga passar por isso melhor do que o outro, que ainda está muito ligado à família, à matéria. Tem que verdade. Vai ter várias dificuldades, né? Isso. Mas esse momento é pior do que a morte em si, é esse momento que você tem que passar por essa... Né? É o mergulho em si mesmo. Porque ele teve que fazer esse mergulho em si mesmo. Que você falou, e aí, você olha você. Ele fala assim, caramba... A represa abriu. E agora? A mente, tudo que estava na sua mente, tudo que você construiu, veio à tona. Verdade. Né? É um momento difícil, bastante difícil mesmo. Mais alguém, para a gente terminar? Eu quero falar só um instantinho. Fala! Eu só quero ler. Eu caí, por isso que eu não consegui falar aqui. Eu quero lembrar que o Leon Denis, naquele livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele fala assim, lindamente sobre a morte. Ele tem uma frase assim, que eu acho assim, maravilhosa, que é: toda morte é um parto. Nossa, mãe. E é maravilhosa. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser Leon Denis. Que resume realmente o que é, né? Nossa. É um parto ao contrário. Parto ao contrário mesmo, né? É verdade. Nossa. E a gente vai estudar esse livro na quinta-feira com a Vânia.
A gente está estudando o porquê esse da livro é vida maravilhoso. e depois a gente vai estudar todas as obras de Leon Denis com ela. Leon né? Denis, eu Nossa, sou apaixonada por nossa, Leon mãe. Denis, adoro ele. Tá bom, gente. Tá bom? Marisa, quer fazer a nossa prece? Quer falar alguma coisa também? Ou faz somente a prece? Tá certo agora? Não, eu Tá. só queria acrescentar que o fato de receber ajuda nesse momento de desencarne, no trabalho da mesa mediúnica, a gente vê que recebe, né, irmãos nossos que nem entendem que desencarnaram, então são levados às casas espíritas para serem esclarecidos da situação. Quer dizer, a ajuda vem sempre, em todas as situações, em quem tem conhecimento e quem não tem também, que muitas vezes está no desespero, que não sabe sequer que desencarnou, que situação é aquela. Você tocou num assunto interessante, porque nas nossas reuniões mediúnicas, o espírito ali, ele é como se fosse um toque nele, porque esse trabalho todo é a espiritualidade, né? A gente podia falar, não é, Rosângela, mas a espiritualidade não podia fazer tudo isso, mas tem alguns que estão em situação tão materializada que ele tem que ouvir alguém falando com ele, ouvir, né? Não é pensamento, né? Aquela coisa de pensamento para pensamento. Então, para alguns, é necessário realmente fazer ter as reuniões, para que ele tenha um toque e a espiritualidade, sim, faça o restante. Né? Porque, né, Marisa, um espírito, vamos dizer, com um ódio de 200 anos, não vai ser em 10 minutos de conversa que ele vai deixar de odiar. Nunca, né? Isso não vai mesmo. Vamos terminar, gente? Senão vai dar. A gente vai conversando e vai, né? Então, vamos lá, Jesus, nosso mestre, amigo, guia de sempre. Nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos aprofundando nossos conhecimentos e preparando a nossa mala, né, para um momento que com certeza chegará para todos nós e que possamos ter esse discernimento, essa paz, esse acompanhamento para seguir o nosso caminho evolutivo. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui, né, buscando esse entendimento. Abençoa a Rosângela, que tão generosamente se propõe a nos ajudar nesse caminho. E vamos nos unir nessa corrente de fé por todos os nossos irmãos que estão desencarnando por essa doença, e que Jesus e os guias espirituais consolem essas famílias, que muitas nem sequer entendem tudo isso que está acontecendo e se desesperam muito. Que todos sejam abençoados e protegidos. Graças a Deus, e todos estejam em paz.